Pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar sobre a variação linguística. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é a variação linguística. Para quem não trabalhou ainda, para quem ainda não conhece, vamos prestar atenção então para compreendermos um pouco mais sobre esse assunto. O que devemos levar em conta no nosso estudo? Cada um de nós, quando nasce, começa a aprender a língua em casa, com os familiares, a ouvir as pessoas falando. Nós também vamos aos poucos nos aprimorando com o vocabulário, com as combinatórias da língua. Nós treinamos a nossa boca, as nossas cordas vocais para produzirem sons que se transformam em palavras, em frases e em textos inteiros. Então, essa é a variação linguística. Desde pequenininhos, nós aprendemos a falar, a nos comunicarmos, de acordo também com o que os nossos familiares nos ensinam. Então, nós nascemos no Brasil, falamos português. Se tivéssemos nascido em outros países, como Estados Unidos, falaríamos inglês, porque nós trabalhamos, nós aprendemos a linguagem de acordo com o que os nossos familiares nos ensinam. Após observarmos, nós vamos seguir então para outro sentido. Quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, na escola, na cidade, no sítio, nós percebemos que nem todos falam como nós e os nossos parentes mais diretos. Então, nós observamos o quê? A partir da hora que eu começo a me envolver com outro grupo de pessoas, outros grupos sociais, eu percebo que o jeito com o qual eu falo e com o jeito com que meus parentes falam, meus familiares, é diferente, às vezes, diferente de uma pessoa que mora lá no sítio, uma outra região. Mas nem por isso, não é porque fala diferente que nós não vamos compreender. É diferente, mas não é por isso que é errado, tá? Existem pessoas que falam diferente por serem de outras famílias, de outras cidades, igual falei, de outras regiões do país, ou até mesmo por serem mais idosas ou mais jovens do que nós. Então, às vezes, eu vou trabalhar com alunos mais jovens, vou usar algum tipo de linguagem que eu não conheço, mas não é por isso que está errado. Vou falar com uma pessoa mais velha do que eu, falo uma palavra, uso um termo que eu não conheço, mas também não quer dizer que é errado, né? Só é diferente. Assim, a língua sofre variações conforme os aspectos. Então, observe, nós temos o aspecto regional. Conforme a região do falante, o uso da língua, ele varia, pois este tem vocabulário e pronúncia próprios de sua região. Ou seja, o que não significa dizer que a região X fala melhor ou mais bonito que a região Y, que assim, quem assim pensa comete preconceito linguístico. Então, vou dar dois exemplos aqui. Em determinadas regiões, temos os mesmos produtos, os mesmos objetos, que são considerados iguais, só que o jeito de falar é diferente. O termo que é usado nas regiões são diferentes. Então, um exemplo, um falante nordestino, ao chegar numa feira livre no Rio de Janeiro, ele diz ao vendedor: quero 1 quilo de macaxeira. E o vendedor responde: caramba, não tenho mandioca, serve? O falante nordestino examina o produto e diz: vou levar, é a mesma coisa. Então, macaxeira e mandioca é o mesmo produto, né? Tangerina, bergamota e mexerica também. Então, elas têm a pronúncia, a palavra, o jeito de ser chamada diferente em determinadas regiões, só que o significado é exatamente o mesmo. Época, outra característica da variação linguística, a época. É comum as pessoas de diferentes épocas utilizarem vocabulário diferente. E, na maioria das vezes, também escrevem de modo diferenciado, devido à variação da língua no tempo, as quais atingem a faixa etária dos falantes. Um exemplo
vivo para nós é a reforma ortográfica, a qual muda o jeito de escrever algumas palavras. Vamos para os nossos exemplos, tá? No consultório, entra um avô de 65 anos e um neto de 10 anos. O avô olha para o médico e fala: doutor, quero que o senhor me receite um remédio para o meu neto, que está com difruço. O médico, meio que é aturdido, porém compreende a fala do senhor e começa a prescrever a medicação. Eis que o neto interrompe. Vovô, eu não tenho essa doença aí, não. Eu tenho apenas um leve resfriado. Então, de fluxo com resfriado, mesma coisa. Só que são épocas do avô e do neto, épocas diferentes. A gente pode observar que até o médico, que ele deve estar numa meia-idade ali entre o avô e o neto, ele ficou um pouquinho assim atordoado, mas ele entendeu. Ele entendeu a palavra, o significado dela. Aí depois tem aqui embaixo, né? Pô, você não saca nada, demorou, mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. Então, o sacar do avô é diferente do sacar do neto. Porque na época do avô não tinha o sacar, é entender, tá? Pô, avô, você não entende nada. Mas já para o menino, que é mais jovem, o termo sacar significa entender. E já para o vô sacar, era sacar, né, jogar vôlei. Depois, nós temos aí a classe social. Pessoas que têm maior acesso às leituras variadas, escolas, filmes, internet, apresenta variedade de língua, digamos, mais próxima do falar exigido pela sociedade letrada. Não se trata de mais pobres ou menos pobres, tá? Trata-se apenas das oportunidades de leitura desses falantes. Ou seja, quanto mais estudo, mais eu me envolvo ali com a leitura, eu conheço mais filmes, eu vou adquirir novos vocabulários. E às vezes as pessoas que não têm todos esses acessos não conhecem palavras novas, palavras não, as palavras que eu quero dizer não são palavras gírias, palavras de baixo calão, não, são palavras novas mesmo da ortografia, tá? Da língua portuguesa. Exemplo, conversa entre três jovens de diferentes classes sociais. Jovens da classe alta, média e baixa. Aí, então, tem ali a leitura. Li ontem vários artigos sobre variação linguística na biblioteca virtual e tive aulas com meu pai. Classe média. Foi mesmo, cara? Eu tenho internet, livros, TV a cabo, mas não li nada. Convidei um antigo colega para ir lá em casa. Ele também utilizou minhas mídias e fez essa leitura que você falou, que você aí fala. E de classe baixa. O convidado fui eu. Não tenho esses recursos, apenas xerox da escola, por isso aproveitei a oportunidade dada pelo colega a fim de também sentir-me incluído e tudo que eu pude. Resultado, hoje entendo as variações e sei me defender do preconceito linguístico. Então, assim, né? O jovem de classe média chamou o de classe baixa para ele também não ficar por fora dos assuntos do que eles estavam debatendo, do que eles estavam conversando na sala de aula. Então, mesmo utilizando a xerox, olha só, né? Um tinha livros, ele lia artigos, o outro tinha TV a cabo em casa, livros, internet, e o de classe baixa, apenas a xerox as aulas. Porém, ele não demonstrou-se também uma pessoa que não tem interesse. Ele tem interesse. Mesmo com dificuldade financeira, ele tirou xerox e aproveitou também para se inteirar do assunto que estava sendo tratado. Nível de instrução. Outro destaque da variação linguística. O nível de instrução do falante também faz com que a língua sofra variações. Isso quer dizer que os falantes com maior escolaridade tendem a usar a língua de modo mais formal que os falantes de menor escolaridade. Fato que, em muitos casos, provoca o surgimento de preconceito linguístico. Então, observa ali a charge, né? 529 mil alunos tiraram 0 na redação do Enem. E aí a menina fala, não passei, eu passei com C.
né? Então, quer dizer, o nível de instrução ali era muito fraquíssimo. Precisava ter tido mais um pouco de estudo. E aqui nós temos os exemplos. Conversa entre um agricultor analfabeto e um meteorologista. Olha, então, ali o nível de instrução dos dois. O agricultor fala, senhor, hoje chove de todo jeito. E o meteorologista, não, as previsões só anunciam chuvas para o final do mês. Não concordo, não, senhor. E até porque o MEI miou, o MEI findou, o MEI miou, o MEI findou. E hoje já é 15. Assim, está no miado e vai chover. Mas e as previsões? O senhor não entende nada, nem falar sabe? Me desculpe. Falar bonito como o senhor, eu posso não saber. Mas o senhor tem estudo? Não parece, porque nem sabe nem respeitar os mais velhos. E se eu não sei falar como disse como que é que eu tenho 65 anos e nunca deixei com que o povo daqui e nunca errei uma previsão. Eu estou, assim, com dificuldade de leitura aqui embaixo por causa da minha imagem, tá? Que está aparecendo aqui embaixo para mim. Mas vocês têm aí a leitura certinho no slide, tá? A língua, né? Quase terminando a apresentação. A língua. Nós temos a língua formal e a língua informal. Então, para não ficar lendo, né? E não atrasar muito aqui a apresentação, a linguagem padrão, ela é aquela linguagem culta, a linguagem onde você deve escrever, usando uma linguagem formal, usando todas as palavras corretamente, tá? A linguagem culta é veiculada no dicionário, nas gramáticas, hora que eu vou apresentar um texto, hora que eu vou apresentar um trabalho na escola, vou procurar um emprego, então preciso usar a linguagem formal. Uma linguagem sem gírias, uma linguagem sem palavras inventadas, usar sempre o modo correto, a hora de falar com vocês, a hora de me expressar. E já a linguagem informal, ao contrário, é a conversa com pessoas conhecidas, com as quais eu tenho intimidade, entre os meus familiares. Eu posso falar mais à vontade, usando às vezes gírias, usar palavras, né, que eu não tenho que me expressar, como, por exemplo, no trabalho ou também em uma apresentação de escola. Tá? Então, essa é a diferença da linguagem formal e a informal. Para encerrarmos, tá? E nós temos um pouquinho sobre as gírias, jargões e calão, que ele já deve ter escutado falar, né? O baixo calão. A gíria e o jargão são códigos linguísticos próprios de um grupo sociocultural, com vocabulário especial, incompreensível para quem dele não faz parte. Então, às vezes, alguma gíria que eu falo, ou que eu escuto, eu não entendo. Mas os meus colegas, ou uma pessoa que disse, sabe o que eu estou dizendo, sabe do que está se tratando. Um exemplo, por exemplo, os médicos usam uma linguagem típica da medicina. Usam palavras que a gente precisa, às vezes, falar assim, o que você quis dizer? O que o senhor quis dizer? Eu não entendi. Como, por exemplo, para explicar um procedimento cirúrgico, é um jargão, não é uma gíria, é um jargão. Já os surfistas empregam gírias entre eles. Então, a diferença entre gíria e jargão é isso. A gíria é mais ali aquelas palavras soltas, palavras usadas ali em determinados grupos. E o jargão pode ser um jargão médico, um jargão entre os profissionais de algumas áreas que, se você não é daquela área, não entende. O calão, o baixo calão, é uma realização linguística caracterizada pelo uso de termos baixos, grosseiros, obscenos, muitas vezes chocam pela falta de decoro e desvalorizam socialmente aqueles que o empregam. Então, o ato comunicativo, vale ressaltar que no ato comunicativo, o falante deverá primar por ser bem compreendido linguisticamente. As suas escolhas devem ser adequadas à situação comunicativa, pelo qual ele está se envolvendo. Então, se eu estou em meio aos meus próximos, aos meus familiares, ok, posso usar a linguagem informal. Se eu estou já em um ambiente de trabalho,
de estudo, eu vou usar a linguagem formal para escrever também, tá? E aí nós temos a gíria e o jargão, que são próprios, a gíria em conversas informais, e o jargão pode ser um tipo de comunicação próprio de determinadas profissões, de determinados meios próprios de uma profissão, tá? Então, aqui mais eu expliquei para vocês um pouco sobre essa aula de agora, né? Sobre essa nossa próxima terceira aula. E que vocês aproveitem, se não entender, dá uma lida novamente, escuta novamente, releia, para que faça as atividades com mais facilidades. Ok? Até mais, até breve, bons estudos!